Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, agora a gente vai para a nossa aula Sujeito, parte 3. Aqui a gente vai conversar mais um pouquinho sobre um novo tipo de sujeito, tá ok? Vamos analisar esse exemplo aqui comigo? Nesta frase, primeiro eu sempre peço para vocês localizarem o verbo, ok? Dessa vez eu já localizei, já deixei marcadinho ali. Tá vendo? O verbo fazer está conjugado como faço. Então vamos lá. Se eu pergunto para o verbo agora, nesse caso ali, quem faço as atividades pela manhã? A minha resposta é o sujeito eu. Concordam? Tudo bem? Então, agora vamos ver agora o exemplo ali embaixo. Faço do jeito que está, olhando para o verbo novamente. Faço as atividades pela manhã. Eu vou fazer a mesma coisa. Pergunto para o meu verbo: quem faço as atividades pela manhã? Vocês concordam comigo que o sujeito não está ali? Sim, mas vamos ver aqui. Por esse verbo aí, faço as atividades pela manhã, ainda que não tivesse a frase de cima. Eu poderia supor, eu poderia concluir que o meu sujeito é eu? Sim, por quê? Olhem ali para aquela parte destacada do verbo. Faço, sou. Essa desinênciazinha aí, né, que eu chamo essa parte final do verbo, ela me ajuda a identificar. Por quê, gente? Só quem é que faço? Faço serve para qualquer outra pessoa do verbo? Não, só serve para o eu, tá? Para o pronome reto eu. Se eu pegar a listinha de verbos, faço vai apenas se direcionar à pessoa verbal, né, ao pronome eu. Tudo bem? Esse é um ponto. Então, concordam comigo que ainda que eu não esteja vendo esse sujeito aí, ainda que ele esteja oculto, ainda que ele esteja escondido, por essa desinência do verbo eu consigo descobrir? Sim. Quem faço as atividades pela manhã pode não estar escrito na frase, mas eu sei com certeza que só pode ser eu. O sujeito só pode ser eu. Tudo bem, pessoal? Vamos para mais um exemplo? Nessa frase aqui, novamente eu vou pedir para vocês identificarem o verbo. Já está marcadinho, né? Então já identifiquei para a gente. Faremos as atividades pela manhã. Nós faremos as atividades pela manhã. Então eu vou lá nesse verbinho que já está destacado e pergunto: quem faremos as atividades pela manhã? Tá lá na frase, então eu rapidinho localizo nós como sujeito. Tudo bem? E agora? Ainda que não tenha aquela frase de cima, eu estou vendo o verbo, ok? Pergunto para ele: quem faremos as atividades pela manhã? O sujeito está escondido, está oculto, mas essa parte do verbo, a desinência mos, né? Essa partezinha final do verbo é chamada de desinência. Essa desinência, que é esse detalhe, né? Essa partículazinha no final do verbo mos, no final do verbo, né? Essa partícula mos, ela só está direcionada a quem? Ainda que eu não tivesse a frase de cima. Eu saberia que mos, como cantamos, pensamos, sentimos, fazemos, faremos, fizemos. A gente tem esse mos para se referir a quem, gente? E aí? Meu sujeito está oculto, mas esse verbo já me deu as pistas para eu encontrar. Quem é que faremos? A gente só pode falar faremos, pensamos e sentimos para nós. E é isso que eu quero mostrar para vocês. A gente pode, mesmo que na frase não esteja escrito o sujeito, às vezes ele esteja oculto, né? Às vezes ele pode estar escondido, oculto, a gente tem algumas pistas. Nesse caso é a desinência, que é essa partezinha do verbo. Tudo bem? Então vamos para um próximo exemplo. Aqui eu quero que vocês prestem atenção nessas duas frases. É muito importante que vocês notem que o verbo tem um detalhezinho destacado ali. Na primeira, eu tenho o verbo escrever, terminando em A, escreva. E na segunda, eu tenho o verbo escrever com um Ezinho, escreve. Então vamos lá. Escreva as respostas corretamente. E no outro, escreve as atividades corretamente. Tudo bem? Nesse caso aqui, pessoal, ainda que sejam respostas ou atividades, eu estou usando o verbo escreva e escreve.
Vocês concordam comigo que quando eu estou falando, né, eu estou usando ali, ó, estou dando uma ordem, um pedido ou um conselho, tudo bem? Sempre que eu estou dando uma ordem ou fazendo um pedido ou dando um conselho, eu sei que eu estou usando o modo imperativo, que é o modo da ordem. Então, eu posso dar ordens positivas e negativas. E agora, eu não vou me aprofundar nesse modo verbal, mas por que que eu estou comentando sobre ele então? Porque quando eu digo escreva as respostas corretamente, se eu pergunto para o verbo quem é que escreva as respostas corretamente? Quem eu quero que escreva? Eu estou falando com quem? Aí que está a minha resposta. Eu posso estar falando com você ou posso estar falando, né? Eu posso estar me referindo a você como você mesmo ou posso estar me referindo a você como tu. Também nessas situações, a gente pode identificar o sujeito. Olha, escreva as respostas corretamente, eu só posso estar falando com você, ok? Se eu pergunto quem é que vai escrever as respostas? Você. E por que eu coloquei aquela segunda opção ali? Porque, gente, a gente também precisa ter certeza de que existem, né, dois possíveis sujeitos quando eu uso um finalzinho de verbo diferente. Porque se a gente estivesse agora estudando imperativo, vocês iriam ver que a gente pode identificar, né, quem é o nosso sujeito no imperativo de acordo com o verbo. E aí, primeiramente, eu vou fazer um resuminho com vocês. A gente vai lembrar o seguinte, que o imperativo, né, a gente vai dar uma dica para vocês, ele sai de dois tempos verbais em modos diferentes. A formação do tempo da ordem, né, ela vai sair do presente, do indicativo, e do presente do subjuntivo. Observem que nessa tabelinha eu estou vendo ali o tempo, né, o presente do indicativo. Eu estou vendo que eu cancelei as outras pessoas verbais todas, ok? Fui lá na pessoa tu e na pessoa vós e tirei o S, tudo bem? E agora eu fui lá para o presente do subjuntivo, aquele presente, né, daquele modo hipotético, aquele modo da possibilidade, tá? Então eu até uso aquela palavrinha antes para indicar o quê? Que eu seja, ou que eu escreva, que tu escrevas, que ele escreva, que nós escrevamos, que vós escrevais, que eles escrevam. Então eu tenho dois presentes em modos verbais diferentes. O indicativo é o modo da certeza, subjuntivo é o modo que a gente chama de dúvida, da hipótese, da possibilidade, tudo bem? Então, para que eu estou mostrando isso aqui rapidinho para vocês? Para que vocês vejam que do presente do indicativo estão saindo o quê? Duas pessoas. E do presente do subjuntivo? Três pessoas. Sendo que, quando eu vou dar ordens, não existem as primeiras pessoas. Eu não dou ordem para mim mesma, ok? Por isso que a gente, quando vai formar o modo imperativo, a gente tira as primeiras pessoas, tá ok? E por que eu estou mostrando essa tabelinha para vocês? Olhem lá que o ele e o eles da tabelinha do presente do subjuntivo se transformou em você, ok? Então, por que eu estou falando com vocês que é importante a gente perceber? Olhem lá como é que ficou o escreve, né? Quando eu digo eu escrevo, tu escreves, ele escreve, nós escrevemos, vós escreveis, eles escrevem. O que eu fiz com o tu lá? A regrinha, né? Quando a gente for estudar mais profundamente a formação do imperativo, vocês vão ver que eles pedem que quando eu vou conjugar o tu, eu tire o S. Então, escreve, ó, eu escrevo, tu escreves, eu tiro o S. Então, escreve corresponde a qual pessoa? Olha aqui, ó, tu, tudo bem? Então, o tu vai sair, tá, do presente do indicativo. E o você vai sair do presente do subjuntivo. Olha lá. Que eu escreva, que tu escrevas, que ele escreva. O ele não falei que vira você no subjuntivo, né, no imperativo, na ordem, né, no modo da ordem, que é o imperativo, eu vou usar escreva você. E vou estar usando aqui no indicativo escreve tu. Então tem uma pequena diferença, mas que a gente pode começar a perceber. Eu não vou me aprofundar agora, tá, nessa tabelinha, mas é muito útil para a gente entender. Vamos voltar aqui na nossa tabela de verbos. Para a gente entender
que tem uma pequena diferença aqui, tá ok, pessoal? Quando eu digo escreva, o sujeito é você. Quando eu digo escreve, por aqueles motivos que a gente conversou, o sujeito vai ser tu. Então, como é que eu faço? Vocês vão ter um anexo, né, no final da apostila, um modelinho só para vocês começarem a analisar, quando vocês tiverem curiosidade, peguem lá os verbos, né? Qualquer verbo que vocês quiserem. Ah, legal, vou pegar o verbo estudar. Então, vou lá e pego o verbo estudar, conjugo no presente do indicativo. Agora, eu vou pegar esse mesmo verbo como modelinho lá do anexo 1. Vou colocar no presente do subjuntivo. E aí eu olho, peraí, se a professora colocar, ó, eu estudo, tu estudas. Nesse caso aí, o tu vai ser estuda sem S, tudo bem? Então, estuda será o sujeito tu. E como é que vai ser o estudar lá no presente do subjuntivo? Ó, que eu estude, que tu estudes, que ele estude. O ele não vira você? Então, eu vou ter mais uma vez, ó, estude é você e o estuda agora é tu. Então, essa regrinha aqui, voltando para a nossa tabelinha aqui, para o nosso exemplo, não significa que sempre o verbo que terminar em A será você, e nem o que termina em E será tu, né? O sujeito tu. Mas significa que eu posso encontrá-los fazendo a conjugação de qualquer verbo no presente do indicativo, de onde vai sair o tu, e do presente do subjuntivo, de onde sairá você. Tudo bem? Então, a gente vai ter uma videoaula futuramente sobre o imperativo, a formação do imperativo, tá? Mas agora, principalmente, eu queria mostrar para vocês que mesmo quando os verbos estiverem na forma do imperativo, escreva as respostas ou escreve as atividades, ela tem um sujeito, tudo bem? Então, nesse caso aqui, a gente viu que escreve é tu. Tudo bem, pessoal? Nesse caso, eu descobri de que forma? Estava implícito, né? Quando eu digo que algo está implícito, é que eu posso, claro, olhando ali para o verbo, poxa, eu estou desconfiada. Claro que tem um sujeito. Se alguém está falando, dando uma ordem para mim, pedindo para que eu escreva, ela está falando comigo. Agora, se ela está se referindo a mim como você, ou se ela está me tratando por tu, aí, né, eu terei que perceber ali pelo verbo. Mas que tem um sujeito, tem. É para que eu responda corretamente, tudo bem? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei o exemplozinho e coloquei lá para vocês também no anexo 1, um modelinho para vocês se guiarem caso queiram, né, estar usando ou testando para ver qual verbo se encaixa, como seria o sujeito você e o sujeito tu, tá bom? Então, a terceira pessoa, né, do subjuntivo é o você, como a gente falou, você vai sair lá da terceira pessoa, que seria o ele, e o vocês vai sair do eles. E temos ali a segunda pessoa do presente do indicativo sem o S, ok? Então, aqui, as dicas, como eu falei, estão no anexo no final da apostila, tá? Agora, vamos ver aqui, gente. Olha só. O aluno fez as atividades com dedicação. Por isso, aprenderá muito mais. Observem para mim aquela frase lá em branco. O aluno fez as atividades com dedicação. Nessa primeira oração, vocês sabem que a gente tem duas orações aqui, né? A quantidade de verbos determina o número de orações. Então, nesse caso aqui, eu tenho dois acontecimentos. Ele fazendo as atividades e dizendo que ele vai aprender muito mais. Então, fazer e aprender são duas coisas diferentes. Então, eu tenho duas orações. Quem é o sujeito lá do verbo fez? Vamos lá. Se eu fizer a pergunta para o verbo, vai aparecer o quê, gente? Quem fez as atividades com dedicação? O aluno. A resposta vem rapidinho. Então, o aluno é sujeito deste verbo, ok? Só que lá a gente tem mais uma oração em azul. Por isso, aprenderá muito mais. E agora? Este verbo aí, quem aprenderá muito mais? Não tem sujeito antes dele, né? O que tem antes dele é o por isso. Por isso não é uma resposta, não é um sujeito, ok? Então, quem será que aprenderá muito mais? E aí, o que vocês podem me dizer? Eu tenho uma oração anterior, não tenho? Então, pessoal, se vocês prestarem bem atenção, quando eu digo tudo junto, o aluno fez as atividades com dedicação,
por isso aprenderá muito mais. Prestem atenção, aprenderá muito mais. Eu tenho uma referência anterior, não tem? Eu tenho algo que eu disse antes que vai me ajudar a entender quem é o sujeito agora. É a mesma pessoa. A mesma pessoa que fez as atividades vai aprender muito mais. Então, quem é o sujeito agora? Quem é que aprenderá muito mais? É o mesmo sujeito do verbo fez, que era o aluno. Isso aí. Então, nesse caso, o sujeito nesta frase em azul estava oculto. Eu não tinha sujeito ali próximo ao verbo aprenderá. Mas eu posso olhar para uma referência anterior, na oração anterior, eu tenho lá o meu sujeito prontinho. Então, o sujeito nesta frase, ele serve tanto para o primeiro verbo quanto para o segundo verbo. Nesses casos, quando eu olho para a frase em azul e digo que o sujeito não está lá, que o sujeito está oculto nela, o que eu posso fazer? Olhar para uma referência anterior. E eu vou chamar esse sujeito oculto de elíptico. Esses nomes não são importantes. É só para vocês identificarem que elíptico significa algo que foi dito antes e que eu posso localizar por isso, tá? É só eu voltar um pouquinho antes no meu contexto, na minha frase, naquele recorte ou na mensagem, e eu vou achar o sujeito que estava oculto nela, dito antes, né? Fazendo uma referência anterior a ele. Tudo bem? Então, aqui, ele está oculto na segunda oração? Está, porque ele não está escrito ali. Mas ele foi mencionado anteriormente, tá? Na oração anterior. Então, eu tenho absoluta certeza que, ainda que ele não esteja lá, ainda que ele esteja oculto nesta oração, eu posso encontrá-lo na referência anterior. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Esse sujeito que não está lá, mas que eu posso encontrar, será chamado de sujeito oculto. E aí, eu posso chamar o meu sujeito oculto de três maneiras, e o nome aqui não será importante. Se você disser sujeito oculto, já vai estar maravilhoso. Eu coloco essas diferenças aqui para a gente ter noção do seguinte. Implícito é aquele caso que a gente viu, tá? Eu estou falando, dando uma ordem para alguém. Faça essas atividades. Eu sei que estou falando com a pessoa, né? Estou falando com quem estou falando? Estou falando com você? Estou falando com tu? Estou falando com vós? Tudo bem? O implícito eu posso, né? Ele está ali implícito, ele está escondido ali na minha fala, mas eu posso facilmente identificar, está subentendido, ok? O desinicial, como a gente viu, é quando eu tenho uma partezinha do verbo que dá uma dica para mim de quem é o sujeito. Por exemplo, no verbo faço, faremos, que faço só pode ser eu e faremos só pode ser nós. Tudo bem? E o elíptico, como a gente viu por último, elíptico é aquilo que já foi dito antes. Então, eu tenho lá o aluno lá em cima, que também é sujeito do verbo lá embaixo, porque eu estou falando ainda da mesma pessoa. Então, a gente logo consegue entender, o aluno já foi falado antes. Então, se é ele que vai estudar mais, é ele que vai aprender mais. Então, fica bem simples, tá? Sujeito oculto é o bastante. Eu coloco essas três referências para vocês saberem que alguns livros vão focar mais no implícito, no desinicial e no elíptico, mas esses três estão resumidos no nome sujeito oculto. Oculto quer dizer que ele não está lá, mas como a gente falou, a gente pode encontrar. Quando o sujeito estiver subentendido, quando eu posso, né, desconfiar que ele está lá, eu digo lá que ele não está escrito, mas entendemos quem é o sujeito, aquele exemplo do imperativo. Quando ele pode ser identificado pelo verbo? É quando a parte final do verbo mostra qual é o sujeito, no caso da desinência, tá? É o desinencial, quando ele é chamado desinencial. E o último, relacionado ao contexto. Descobrimos o sujeito pelo que foi escrito antes, que a gente comentou que é o elíptico. Então, o subentendido a gente vai chamar de implícito. Quando a partezinha do verbo denunciar quem é, eu vou chamar de desinencial. E quando ele está relacionado ao contexto, eu vou chamar de elíptico. Mas, como eu falei com vocês, esses nomes são apenas para nos ajudar, porque basta que você identifique que é o sujeito oculto. Tudo bem? Então, pessoal, muito importante, nesse caso aqui, fizeram as atividades com dedicação. Esse é um exemplo
que não pode se encaixar em sujeito oculto, tá? Por quê? Vamos lá. Quem fizeram as atividades com dedicação? Digam para mim. Tem alguma desinência ali que me ajude? Fizeram, fizeram. Eles fizeram. Esse eles pode ser qualquer um, gente. E aí? Fizeram as atividades com dedicação. Não tem parte do verbo, não tem referência anterior. Eu não estou usando no imperativo que vai me ajudar a descobrir, não, eu estou dando uma ordem para alguém. Não. Fizeram as atividades. Parece com a fofoca. Ah, me contaram, me disseram. Você nunca sabe quem falou ou quem fez. Então, nesse caso aí, quando a resposta for, né, para esse verbo for um eles fizeram, eles cantaram, eles me contaram, eles. Quando a referência for um tal de eles, né, quando a sua resposta, a resposta que vier na sua cabeça for eles, sem nenhuma referência anterior, não tem nada ali, tá? O sujeito não pode ser classificado como oculto, tudo bem? Porque oculto a gente tem que poder encontrar. E nesse caso, esse eles aí fica muito difícil. Esse eles pode ser qualquer um, tudo bem? Se houvesse uma referência anterior, tudo bem. Eu tinha dito, olha, por exemplo, meus pais saíram ontem. Eles chegaram tarde. Esse eles chegaram tarde, ou meus pais saíram ontem e chegaram tarde. Chegaram tarde aí eu poderia olhar na frase anterior e localizar meus pais. Mas nesse caso, em que eu tenho um fizeram, um cantaram, ou que eu tiver qualquer um desses, em que a resposta na minha cabeça for eles e não tiver nada mais escrito antes, eu não tenho como achar esse sujeito, tudo bem? Ele não é oculto, ele simplesmente não está lá, não tem como determinar, não tem como saber quem é. E é um assunto que a gente vai tratar depois. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou propor para vocês agora umas atividades para vocês apenas fazerem o seguinte: da lista abaixo, né? Eu vou pedir duas coisinhas. Descubra o sujeito para os verbos destacados. Descobrir o sujeito. Depois, número 2, escreva no caderno apenas as sentenças que possuem sujeito oculto. Ou seja, eu vou te dar uma listagem e você, dessa lista, você só vai anotar no caderno aqueles que forem classificados como oculto, aqueles que não tiverem, não, em que o sujeito não está lá, mas eu posso encontrar. Tudo bem? Então, o primeiro nós temos aqui. Fizemos um trabalho em equipe no ano passado. Olha o verbo, pergunta para o verbo e vê se a gente pode encontrar ou não. 2. Fizeram um trabalho em equipe. Fiquem bem atentos, tá, ao que vem na sua cabeça como resposta. Já deixei os verbos destacados em amarelo para facilitar que você faça a perguntinha quem. 3. Elas se ajudam. Já fizeram quase todo o trabalho. 4. Faça um trabalho com a sua equipe. 5. Alguém fez um trabalho em equipe. 6. As alunas fizeram um trabalho em equipe. 7. Um trabalho de equipe está sendo feito. Lembrando aqui que a gente pode marcar ou fazer a pergunta tanto para o verbo quanto para uma locução verbal. Tudo bem? 8. Entrega um trabalho amanhã para mim? Fiz um trabalho em equipe com minhas amigas. Elas fizeram um trabalho em equipe, na número 10. 11. Sara, Carla, Vivian e Rita fizeram um ótimo trabalho. Tá ok, pessoal? Então eu peço que vocês deem mais uma olhadinha no vídeo se vocês precisarem. Anotem as dúvidas no caderno, façam as anotações importantes e tentem responder a atividade. A gente volta na próxima aula com a correção comentada dessas questões, tudo bem? Obrigada.